O que acontece com os animais quando o ambiente muda? E como um termômetro diferenciado pode ajudar a gente a responder essa questão? Eu sou Gabriel Cardoso, estudante do 7º período de Ciências Biológicas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o meu projeto de conclusão de curso. Há alguns anos atrás, a comunidade científica percebeu que um ecossistema que só existe aqui na América do Sul estava mudando. As veredas, elas são um ecossistema alagado, elas parecem um pântano, que ela surge no meio dos biomas secos do nosso continente. Então elas parecem um pouco como um oásis, um lugar com água no meio de um lugar seco. E elas estavam se alterando. Como? Elas estão secando. A gente sabe que elas secam por construção de barragem, construção de estrada, remoção de água para a agricultura, mas existem outras coisas que também afetam ela, como a mudança dos padrões de chuva e também o aquecimento global. Mas e aí? O que muda quando tudo muda? Nós, como pesquisadores da biodiversidade, os biólogos, temos a responsabilidade de entender isso. Como é que a vida vai reagir a alguma mudança que acontece? E por mais que a gente queira estudar tudo, todos os animais, todas as plantas, a gente sabe que não tem dinheiro e nem tempo suficiente para estudar assim. Então a gente tem que escolher uma forma que seja estratégica. E a gente usa os termômetros, um termômetro biológico para entender aquela situação. O termômetro ele é útil para a gente saber se a gente está com febre, mas a gente não quer saber só se a gente está com febre, mas se a gente está com uma doença que está gerando aquela febre. E é isso que a gente vai usar. Mas ele é um pouco diferente na biologia. Para isso a gente usa os grupos bioindicadores. Esses grupos eles são grupos biológicos que vão reagir de alguma forma àquela mudança e com essa reação ela vai dar uma noção pra gente como os outros grupos vão reagir também. E para isso a gente vai usar as formigas, porque elas estão em todo lugar e porque elas reagem muito rápido a essas mudanças. Então elas vão nos ajudar a entender rápido se tem algum problema ali e qual vai ser a mudança que vai acontecer ali. Uma forma de analisar isso, de usar esse termômetro, é entender quantas espécies tem naquele ambiente e se aquela mudança que está acontecendo ali diminuiu o número de espécies é porque teve um efeito negativo. Mas outra forma é entender o número de funções executadas que foram perdidas. E como entender isso? É basicamente como se eu te dissesse que eu peguei algumas ferramentas da sua caixa de ferramentas, mas não te digo quais. É uma informação útil, claro, se eu te contar que eu tirei 5 ferramentas suas. Você sabe que você tem menos capacidade, mas você não sabe o que realmente você não consegue fazer. Mas se eu te disser que eu peguei um martelo, uma chave de fenda, você vai saber exatamente o que você não consegue mais executar com suas ferramentas. E para entender essas funções, a gente faz medidas morfológicas, nesse caso nas formigas, para nos dizer quais as funções cada uma daquelas formigas executa naquele ambiente. E com esses valores a gente consegue estabelecer se as funções com o secamento da vereda elas estão sendo perdidas ou se não tem um efeito. Então nosso objetivo é que chegue no final desse trabalho e a gente consiga estabelecer como que as veredas inteiras estão reagindo baseado no que a gente reconheceu a partir das formigas e da diversidade funcional das formigas.